Olá, vamos continuar então com a nossa aula sobre a história da justiça no mundo ibérico. Estamos aqui falando sobre o tema da sociedade narrativa e agora vou tentar explicar dois pontos fundamentais. Um é o que se entendia, como se considerava que deveria ser o historiador para que pudesse contar uma história verdadeira, para que a sua narrativa fosse uma narrativa válida, justificada, consistente. E o outro ponto é que nós estamos, precisamente por toda essa especificidade que estamos falando, própria da narratividade, nós estamos diante de um mundo de proporções e não de um mundo de exatidão. Isto faz muita diferença. Isto configura, do meu ponto de vista, uma sociedade aberta para uma sociedade fechada, uma sociedade flexível para uma sociedade rígida. O que eles entendiam, o que se esperava de um historiador? Volto para o tema da obra de Cabrera de Córdoba, e especificamente ele falava que era necessário que o historiador fosse um homem bom e virtuoso, porque somente dessa forma é que poderia fazer ou dar conta de narrar uma história verdadeira. Cito: louvando as coisas boas e condenando as ruins, de tal modo que todos os outros pudessem aprender vendo os gestos e maneiras dos homens do passado. Então voltamos aqui, acho que já isso aqui ficou claro, é a história como mestra da vida, mas é muito mais do que isso, é uma história que procura mostrar, que procura fazer ver, é uma história que dá luz sobre as coisas boas e sobre as coisas ruins, sobre os atos bons e os atos ruins. Então, percebe-se nessa definição, da função do historiador, duas características que configuram o bom historiador. A primeira é que o bom historiador é aquele que narra as coisas passadas de forma verdadeira. E, para isso, a sua narração deve ter um claro conteúdo moral e exemplar. Então, no discurso terceiro, o Cabrera explica as qualidades e a natureza da história e diz que história vem do grego historein, com o sentido de ver, de propor diante dos olhos. Não com o sentido de pesquisar, que às vezes se fala do historein, não, no sentido de ver. Então, o historiador é aquele que permite ver, nos permite ver, é aquele que nos faz ver. Por isso que a relação entre a história e a literatura é muito profunda. É muito profunda, porque são artes, tanto a história quanto a literatura, em que as palavras não são conceituais nem abstratas, mas simbólicas e concretas. Acho que todos vocês lembram daquele texto maravilhoso de Carlo Ginzburg, metáforas, símbolos, sinais. A história é isso, da mesma forma que a literatura. A história são símbolos, metáforas, sinais, que sempre permitem uma pluralidade de interpretações e uma pluralidade de sentidos. Só depois do século XIX que a história vai começar a ser conceitual, abstrata, e vai permitir a análise, vai se transformar em analítica. O que importa é que o historiador consiga descrever os fatos mostrando-os. Tem que as suas palavras, as suas frases, as suas orações têm que ser capazes de abrir um panorama, de desenhar uma figura. E isto implica, diz Cabrera, estamos todos aqui falando do século XVII, 1611,
isto implica necessariamente uma pluralidade, né? Porque, como diz o nosso historiador, o nosso autor, não será possível que haja uniformidade na história, nem unidade, nem sequer uma perfeita narração, porque vem de muitos, né? Por que isso? Porque é da natureza da narração, é da natureza da história, né? É comum, diz Cabrera, que haja variedade e por isso terá de argumentar sobre prováveis na diversidade dos fatos para tirar em limpo a fineza da verdade e estabelecer o que mais verdadeiro ou mais verossímil lhe parecer. Essa é a função do historiador. Então veja que coisa interessante. Argumentar sobre prováveis. É grande afirmação essa. A tarefa do historiador é argumentar sobre fatos ou coisas ou atos prováveis que lhe pareçam verossímeis. Apresentar argumentos prováveis ao falar sobre fatos acontecidos. Isto já necessariamente isto implica pluralidade de interpretação, de vieses, né? Não pode haver uniformidade sobre coisas prováveis, sobre coisas possíveis, sobre potencialidades. Então surgem aqui dois elementos fundamentais que já falamos muito: a argumentação e o provável, né? Então, qual é o sentido de tudo isto? Que o historiador tem que estabelecer não a verdade, mas o que lhe parecer mais verdadeiro, o verossímil. Essa é a função dele. Da mesma forma, nesse sentido, ele se aproxima do juiz. Da mesma forma que o juiz, quando vai dizer o que é justo, ele faz uma proporção, ele faz uma adaptação, ele faz uma conveniência. Ou seja, o juiz não julga de forma exata. O juiz julga de forma proporcional. Aquilo que estiver mais perto do que lhe parecer justo, de que lhe parecer conveniente. Há uma margem enorme de arbitrariedade em tudo isto, mas não para que seja uma arbitrariedade despótica, como já falamos muitas vezes, mas para que seja uma arbitrariedade que permita estabelecer a justiça. É uma proporção, a decisão certa, justa, é uma proporção ao caso e às circunstâncias do caso. Então, da mesma forma, o historiador também tem uma tarefa de aproximação daquilo que lhe parecer mais verossímil, daquilo que lhe parecer mais verdadeiro. Então, essa junção que faz Ginsburg, né, do historiador com o juiz, não é aleatória, não é coincidência, não. É realmente, a função é próxima. Mas isso só faz sentido numa sociedade narrativa. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de entender tudo isto, porque a gente acha que pensar assim seria cair no negacionismo, por exemplo, né? Quando na verdade acaba se caindo no dogmatismo, né? Haveria uma única história, um único sentido e uma única forma de contar. Não é isso que o Cabrera está falando, pelo contrário. E em segundo lugar, outra coisa, consequência que se tira de tudo isto, é que a história está muito mais próxima da arte da retórica, né, e da arte deliberativa do que da ciência. Né? Precisamente porque o seu método não é de análise e demonstração. Né? Porque, na verdade, a história nem prova nem demonstra nada. Né? O método da história é argumentativo e persuasivo. Né? Ele procura persuadir, convencer o leitor através daquilo que é contado, através daquilo que é narrado, através daqueles argumentos que são estabelecidos. Né? E eu digo, diz Cabrera, para encerrar toda essa questão, né? Eu digo que a história é a narração verdadeira feita por um homem sábio para ensinar a bem viver. Este é o resultado final, né? A explicação final que Cabrera dá sobre qual é a função do historiador e qual é o sentido da história. O que se pode tirar dessa definição? Quando se fala de verdadeira, aqui
né, já insisti várias vezes nisso, aqui está se falando, né, de aquela narração provável, aquela narração verossímil, dentro de uma pluralidade de narrações. Podemos ter várias aproximações à história, ao fato narrado, verdadeiro, né? Estamos, então, no terreno do provável, no terreno do possível, e não no terreno do exato. Estamos no campo da argumentação, não no campo da demonstração. Além da questão da verdade e do verdadeiro, temos a questão de o homem sábio, na definição, o homem sábio e o bem viver, porque a história é uma história verdadeira contada pelo homem sábio para ensinar a bem viver. Então, quais seriam as qualidades do historiador? Quais seriam as qualidades desse historiador que é um homem sábio? Ele não define o que é um homem sábio, ele simplesmente descreve uma forma de ser, uma forma de viver, que é a forma de ser e a forma de viver do historiador. E ele vai descrevendo, ele diz que o historiador tem de saber das coisas divinas e das coisas humanas. Principalmente, tem que ter viajado, conhecer de política, de guerra, de negócios públicos. E aí ele diz, tudo isso é importante, mas isto não passa de conhecimento. O que verdadeiramente importa, e agora entra vamos chamar assim, nas qualidades morais e pessoais do historiador. O que verdadeiramente importa é que o historiador seja inteiro, severo, educado, diligente, medido, estudioso, sensato, bondadoso e justo. Um varão, conclui Cabrera, verdadeiramente bom, porque nem dê nem tire mais além do que for conforme a razão e a cada um. É curioso porque, nesse ponto, ele se aproxima mesmo muito da ideia de justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu, né? E quando Cabrera de Córdoba explica aqui qual é mesmo, como é que deve ser a narração do historiador, ele diz que não pode nem falar demais, não pode nem tirar mais além do que for conforme a razão, nem de menos. Porque é aquilo que corresponde a cada um dos fatos, né? Agora, isto não pode estar predeterminado, não é que tem que contar assim, tem que falar assado, não. Para que ele consiga falar com essa propriedade, com essa qualidade, com essa verossimilhança, ele precisa ter estas qualidades que falamos. Percebam que isso é muito importante. Quer dizer, a vida vem antes das definições, né? A pessoa tem que ter um conjunto de qualidades morais que lhe permitam ser verdadeiro quando ele fala e quando ele escreva. Como é que continua isso daqui? Por onde é que vai agora? Veja, é uma proporção, portanto, e não uma exatidão. Estamos num mundo, que era o que eu queria insistir nesta aula, né? Estamos numa sociedade onde a cosmovisão, a maneira de olhar para toda a realidade, é uma maneira proporcionada. Eu não sei se isto aqui explica suficientemente, se vocês conseguem me entender ou se eu consigo me explicar, mas é assim, vejam, o ser, dizia Aristóteles, né, dizia Platão, principalmente Aristóteles, né, o ser é algo que se dá em graus. Existe uma gradação, desde o ser divino até o ser de uma planta, de um mineral. Existem várias formas de ser, existem vários níveis de ser, existem vários graus de ser. Não há uma univocidade na palavra ser. Existe, pelo contrário, uma diversidade. Isso aqui é bem pós-moderno. Existe uma diversidade, existe uma heterogeneidade, né? Na constituição, na realidade do ser. Ser é de muitas formas, né? Então, é por isso, né, que quando a gente fala de que a sociedade é mais uma sociedade
de proporções, de medidas, né, de aproximações, muito mais do que uma sociedade de cálculo exato e quadriculado, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque isto permite um diálogo, permite uma convivência, permite uma certa flexibilidade, coisa que quando a gente fica tudo quadradinho, tudo exato, tudo medidinho, de acordo com uma única medida, de acordo com uma única conduta, de acordo com uma única possibilidade, então aí fica tudo fechado. E então você vai pro pau, né? Quer dizer, você ou é isto ou é aquilo, né? Ou é preto ou é branco, ou é negacionista ou é afirmativista, né? Ou é terraplanista ou é redondo, né? Então você tem que estar sempre numa das duas possibilidades. Não existe a capacidade de convivência, não existe uma pluralidade de opiniões, né? Tudo se reduz a uma dimensão de duas cores. Não existe o espectro do arco-íris, né? Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque quando se pensa em proporções e em medidas, então estamos falando em analogias, né? Porque a analogia é a forma normal que a gente tem para conhecer as coisas, né? Normalmente a gente conhece uma coisa já, né? E quando a gente vai para conhecer outras coisas que a gente não conhece, a gente tenta uma aproximação, uma analogia, né? Então a gente diz, olha, isso aqui é como aquilo lá, só que um pouquinho diferente, né? Então, famoso exemplo que eu já dei muitas aulas, né? E que foi dado mesmo pelos cronistas da Espanha, né? Quando vamos falar do abacate, eles falam que é como a pera, porque a pera os espanhóis conheciam, o abacate não, né? Então, é como a pera, só que não é uma pera, tem um caroço enorme, tem um caroço imenso. Então você vai fazendo uma ideia próxima, não é exata, próxima do que é o abacate. Você sabe que é diferente da pera, mas é parecido com a pera. Isto, volto a dizer, insisto nesse ponto, me parece que é extremamente importante, né? A ideia de conhecer através das analogias, através das imagens, através dos exemplos, né? Aí ele introduz uma outra discussão que me parece que é extremamente importante, quando ele fala, né, ele está citando um lugar comum, uma espécie de refrão da época, né, que diz que se as frases e as palavras são a imagem do ânimo da pessoa, então, daquele que for mais puro e mais cândido, sairá uma mais pura e cândida narração. Então, está fazendo uma identificação, né, entre a qualidade interior e a qualidade exterior. Ou seja, na medida que a pessoa for mais pura e mais cândida, a sua narração será mais pura e mais cândida. Eu aconselho vocês a procurarem um livro de Foucault, pouco conhecido, mas extremamente interessante, chamado A Hermenêutica do Sujeito. É uma sequência de aulas, né, dadas por Foucault um pouquinho antes da sua morte, né? Ele faz uma análise espetacular, né, sobre o conhece-te a ti mesmo, sobre o princípio grego, platônico, tradicional de conhece-te a ti mesmo, né? E aí ele vai avançando, ele fala primeiro da tradição clássica grega, depois dos estoicos, dos epicúreos, depois do cristianismo, né? E depois começa a falar de uma qualidade, né, própria que os gregos falavam, que era a parresia, que é o falar franco, quando a pessoa se manifesta em palavras do jeito que ela é interiormente. Então é disso que está falando também o Cabrera de Córdoba, né? Quando se fala de puro e cândido, pessoa pura e cândida é que vai dar uma narração pura e cândida, não está falando de uma questão sexual, não está falando de uma questão de ingenuidade sexual, né? Ou de castidade, não está falando nada disso. Veja, a ideia de puro e de impuro, né, tem a ver com mistura. E isso tem a ver com por exemplo, com os judeus, né, os católicos, os que se convertem, o sangue puro, né? Ou seja, aquele que não tem mistura, aquele que é católico
de velha cepa, né? E que não há nenhuma, sei lá, não há nenhum judeu nas suas origens, nos seus ancestrais, né? Era assim que se falava no século XV, no século XVI, vocês sabem disso, né? Então, o puro, diz o dicionário, né? Vou ler para vocês o dicionário de 1729, dicionário da língua castelhana, informa que cândido, por exemplo, cândido, né, é o adjetivo que significa branco, sem mancha, né? E quando vai dar um exemplo, de em que contexto, vai falar das vestes de Cristo na hora da transfiguração, que estão escritas no Evangelho, né? Então, quando há no Evangelho uma passagem que se fala que o Cristo se transfigura, se cobra um brilho, cobra uma clareza, uma luminosidade. E aí diz que as suas vestes ficaram cândidas, ficaram alvas, ficaram puras, ficaram brancas, né? Sem mistura, sem sujeira, né? Então está ligado à honestidade, está ligado à limpeza, à incorrupção, né? E quando, no mesmo dicionário, se fala de puro, né, explica, né, eu vou ler literalmente para você, livre e isento de qualquer mistura de outra coisa, né? Por exemplo, vinho puro, né, é aquele que não está misturado com água, né, que não está aguado, é vinho mesmo, vinho puro, né? Então, café puro, né? Café puro é o café, né? Não é um café com água, não é um café carioca, não é um café americano, é café, né? Está livre de qualquer imperfeição. Então, isso é muito importante, né? Porque a qualidade do texto, né, a veracidade do texto é dada pela veracidade da vida, né? Então, reparem como o subjetivo e o objetivo está intimamente embrenhado, imbricado, né? É terrível isto, né? Não é fácil se pensar em se viver desta forma, né? Por quê? Até porque quem é que vai ser puro? Quem é que vai ser sem mancha? Né? Também, de fato, eles sabiam, não é que fossem ingênuos, né? De tudo isso eles tinham, quando colocavam o exemplo de quem é sem mancha, é o exemplo de Nossa Senhora. É a única mulher, a única pessoa humana pura, sem mancha, sem mácula. A imaculada é que não tem mácula, que não tem imperfeição nenhuma, né? É a única. O resto é todo mundo impuro, todo mundo mais ou menos corrupto, todo mundo mais ou menos ruim. Então, a história é mais ou menos ruim também. A narração é mais ou menos próxima dependendo da qualidade moral da pessoa, né? O que ele afirma não é uma questão de ingenuidade. O que ele está afirmando é que devemos medir a qualidade da narração precisamente pela qualidade de vida do historiador, né? E aí, quando começa a falar, então, sobre, vamos dizer assim, o que seria o bem viver, né? O bem viver, então, ele vai insistir, né, de que a história procura ensinar viver bem, não vai definir o que é ensinar a viver bem por meio de exemplos, de frases e argumentações adequadas às pessoas, aos tempos, às coisas e aos casos. É assim que ele explica, né? Então, o que é ensinar a viver bem? A gente pode ficar esperando uma espécie de definição onde fique tudo delimitado e dizendo quais são as condições e os parâmetros e as especificações do o que seja viver bem. Ele não fala isso, ele fala que é falar por meio de exemplos, por meio de argumentações e frases que estejam adequadas a pessoas, tempos e coisas. Ou seja, voltamos àquele negócio que já falamos várias vezes. É preciso entender, né, que a história é uma narração
dos fatos acontecidos, mas sempre as palavras que utilizamos estão carregadas de sentido moral. Estão carregadas de sentido moral, porque vamos falar de pessoas, vamos falar de exemplos, vamos falar de coisas concretas, de circunstâncias concretas. Quer dizer, nós não estamos falando, nesse sentido, de uma, vamos dizer assim, de uma natureza humana. Estamos falando de natureza das pessoas. Nisso daqui, o Cabrera é interessante, porque o que ele fala, né, é que o historiador tem que falar da natureza das pessoas conforme as suas circunstâncias e conforme os seus lugares, e conforme as suas formas. Então, vejam, aquilo que Hegel quis, né, encontrar, que seria a quinta essência do conhecimento, que seria o universal concreto, né? Ou seja, algo que por um lado atinge a todos, é universal, e por outro lado é concreto, não é uma coisa abstrata, né? A história que é capaz de fazer isto, esta história, não a história que nós temos agora, esta história dita por Cabrera e esta maneira de entender a forma de contar e a forma de narrar o pensamento humano, né, é sempre uma forma universal, concreta. Né? Por quê? Porque estamos falando, por um lado, de uma natureza comum a todas as pessoas. Né? E, por outro lado, estamos falando que ela se manifesta diferentemente para cada pessoa, para cada lugar, e para cada circunstância e para cada tempo. Né? E é importante isso, porque diz, né, eu volto para o Cabrera, que o historiador tem que falar sobre os homens tal como os vê e os encontra, constantes ou mutáveis, bons ou maus, de acordo com os tempos. É preciso narrar a verdade dos fatos, olha só agora, condenando os vícios, louvando as virtudes, guardando a prudência e ensinando, deleitando e movendo. Então, novamente, volta ao mesmo ponto. Né? Quando a gente fala, quando a gente faz um tratado de justiça, quando a gente faz um tratado de moral ou de ética, ou um tratado sobre manual de penitentes e de confessores, né? Ou um tratado sobre história, né? O que se deve procurar? O que se deve procurar é ensinar a imitar, criar o gosto pela imitação daquilo que se narra, a imitação que procura fazer o bem e evitar o mal, gostar do bem e rejeitar o mal, gostar de viver a virtude e gostar de rejeitar o vício. Ou seja, uma educação, né, que simplesmente procura, vamos chamar assim, uma eficácia técnica, uma eficácia prática, que é assim, faça isto, ou faça aquilo, ou não faça isto, ou não faça aquilo, não é o que se pretende. O que se pretende é um tipo de educação, um tipo de narração que consista em criar o gosto, em educar o gosto, em educar os afetos, educar os sentimentos. Ou seja, trata-se de que a pessoa, lendo os exemplos dos homens que fizeram a história, dos homens e das mulheres que fizeram a história, se bem que as mulheres não aparecem muito, né? Mas lendo esses exemplos, lendo esses casos, os leitores, que são súditos e que são fiéis, gostem de viver a virtude, gostem de serem virtuosos. E precisamente porque gostam de serem virtuosos, fazem o bem, fazem a coisa certa, sem a necessidade imperiosa da coação legal. Né? É outra forma de entender a realidade social, né? Que quando vivida dá uma coesão mais forte e quando não vivida dá uma corrupção mais forte. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, claro, eles sabiam disso, né? Que se o homem é livre e se o homem está, vamos chamar assim, preso no pecado, né? Porque estamos dentro de uma sociedade católica, então toda a sociedade tende, de alguma forma, à corrupção. Né?
como é que se evita, como é que se resolve, como é que se pode fazer diferente? Ou por coação, por porrada, né? Ou, que pode ser uma porrada da lei, né? Ou por educação da afetividade, dos sentimentos, dos gostos, né? Convidando e estimulando e persuadindo, né, as pessoas a quererem fazer a coisa certa.